Olá pessoas, sem dúvida vivemos nesse ano de 2016 uma grave crise fiscal e o que eu convido vocês a fazerem nesse vídeo junto comigo é analisar por meio de imagens, gráficos, tabelas e outros recursos se o novo regime fiscal a ser implementado com a PEC 241, a proposta de emenda à Constituição que agora tramita com o número 55 no Senado, é adequado para resolver essa grave crise fiscal, principalmente no desequilíbrio do orçamento entre gastos e despesa e no crescimento da dívida pública do Brasil. Vamos fazer isso então, passo por passo? A PEC 241, agora PEC 55 no Senado, é conhecida como a PEC do teto dos gastos. Ela, portanto, nos faz perceber que nós vivemos uma trajetória longa de gastos acima das receitas e que esse está na raiz do nosso problema orçamentário do setor público atual. Então, vamos conferir essa proposição a partir dos dados mostrados pelo próprio governo Lévy no ano de 2015, quando livrou o Brasil da contabilidade criativa e trouxe a público uma contabilidade crível pelo mercado e pelos analistas da academia. Essa é uma das primeiras tabelas estabelecidas depois desse momento. Vamos olhar. Receitas e despesas sempre crescem numa economia. O problema do desequilíbrio fiscal não é a despesa crescer ou a receita crescer ou decrescer. O problema é se um cresce muito mais do que o outro, desequilibrando o orçamento. Vamos olhar aqui para o lado direito, nessa parte da tabela. A segunda linha é a linha da despesa total. E no primeiro período que está marcado, nós temos uma indicação do governo Fernando Henrique Cardoso, 1999 e 2002. E vimos lá que a despesa cresceu 3,9%. Olhamos depois no governo Dilma e ela cresceu 4,2%. 4,2% é um número muito próximo de 3,9%. Ou seja, a taxa de crescimento no primeiro governo Dilma não foi uma taxa muito diferente de crescimento do primeiro governo FHC. Então, não estaria aí nessa trajetória uma diferença muito grande no crescimento das despesas no Brasil. Um outro ponto que a PEC nos sugere, embora ela não diga explicitamente, mas faz entender pela divulgação na mídia, é que haveria um aumento do gasto com pessoal muito elevado. Novamente, vimos aqui na tabela que no governo FHC entre 99 e 2002, segundo o governo da FHC, o crescimento foi de 4,4%, enquanto que no primeiro governo Dilma, esse crescimento foi de 0,2%. Ou seja, não é a grande diferença entre despesa com pessoal ou despesas totais que está criando um cenário diferente hoje. Então, se não é a despesa, qual é o problema da trajetória atual? Eu acredito que vários de nós já viveu a experiência de ver um grupo de missionários bater ao portão e nos relatar sobre diversas doenças, guerras e outras desgraças do mundo e brevemente sacar um folhetim ou a Bíblia para não dizer qual é a solução e o caminho para resolver isso. Eu penso nessas coisas quando ouço a PEC do teto dos gastos. Nós vimos que a trajetória dos gastos não tem nada de muito em comum nos últimos anos. E quando nós nos referimos a uma crise, nós referimos a uma crise por um problema atual. Então, o que haveria de novo para que no ano de 2015 e 2016 nós vivêssemos a maior recessão dos últimos 120 anos? E qual seria a solução para isso? É a PEC do teto dos gastos uma solução adequada para esse problema? Eu gostaria que vocês acompanhassem um pouco dessa resposta nesse vídeo que eu vou mostrar aqui a seguir. Nesse quadro, nós poderíamos observar um gráfico correspondente ao comportamento das receitas primárias totais, marcados em azul, e um gráfico correspondente às despesas primárias totais, marcadas em vermelho, ou seja, sem a incorporação dos juros.
nós vimos que durante todo esse período que cobre o último ano do governo Fernando Henrique Cardoso e o ano de 2013, nós temos as receitas maiores do que as despesas. Nós temos também, notadamente, um ponto de inflexão e de aceleração das receitas a partir de 2007, que isso se deu pelo maior aumento do emprego e pela formalização dos negócios, que criou tanto uma tributação para empresas maior e uma arrecadação também maior no que diz respeito aos trabalhadores, fazendo com que o superávit primário fosse maior durante esse período. Há uma desaceleração de ambos pós a crise de 2008, 2009, eles tendem a cair, e há um comportamento então que passa a ser diferente a partir de 2011. As despesas continuam na sua tendência normal desde 2017, na média normal, no entanto, há uma desaceleração das receitas, ao ponto que, no ano de 2013, finalmente as despesas primárias passam a superar as receitas também primárias totais. Esse gráfico é importante para notar que o que há de excepcional não é o ritmo da despesa, mas a diferença do ritmo que passou a enfrentar as receitas. E aí, uma pergunta é, até que ponto a PEC do teto dos gastos é o remédio correto para um problema que tem de anormal não os gastos, mas sim o comportamento das receitas. O resultado dessa trajetória toda é um superávit primário durante todo o período em questão, inclusive indo até o ano de 2014, março de 2014. Mas o que se pode verificar é que esse superávit é cada vez menor, ao ponto de passar no segundo governo Dilma, no início do segundo governo Dilma, a ser insuficiente para fazer com que a dívida bruta principalmente, ela possa decrescer ou diminuir. Então, com juros maiores ou menores, com crescimento do PIB maior ou menor, o que caracteriza esse período é um período de superávit primário e não um período onde eu tenha um crescimento de gasto muito acentuado. Foi assim que chegamos até o ano de 2013 com superávites primários, embora progressivamente decrescentes daí então, e finalmente atingimos um déficit primário como percentual do PIB no ano de 2014. Esse déficit se mostrou ainda maior com a limpeza das contas públicas e a eliminação da contabilidade criativa. A situação em onde um país gasta mais do que arrecada é chamada de déficit fiscal. O déficit fiscal, quando ele é continuado, causa um aumento progressivo da dívida pública. Mas a dívida pública pode ser marcada por dois indicadores: o indicador de dívida pública líquida e o indicador de dívida pública bruta. Durante os anos 90, a equipe do governo Fernando Henrique Cardoso convenceu aos seus interlocutores que o melhor a ser analisado era a dívida pública líquida, ao contrário do que vinham fazendo anteriormente, porque a capacidade de pagamento de um país, ela se deve também à quantidade de ativos que esse país tem para enfrentar essa dívida, como vender suas estatais, as reservas internacionais, o crédito internacional disponível num determinado momento para saldar uma dívida. Então ela deveria ter sido levada em consideração. Vamos ver então o que aconteceu com a dívida pública líquida nos últimos anos? Esse gráfico mostra que a dívida pública líquida em relação ao PIB chegou ao seu pico em 2002, um ano antes do governo de Lula, que se inicia em 2003. Nós vimos que de 2002 em diante, essa dívida tem uma tendência decrescente, chegando ao seu mínimo em 2012, de 35%. Daí para diante, ela volta a ter um leve aumento. Mas a pergunta é, por que, depois de muitos anos se adotando o conceito de dívida pública líquida, se passou para o conceito de dívida pública bruta? Os próprios usuários e defensores da dívida pública líquida passaram a defender que agora não, o que importava era a dívida pública bruta.
Bom, certamente se víssemos o mergulho da dívida pública líquida para baixo, nós não acharíamos que o país vive um grande problema do ponto de vista de sua dívida pública. No entanto, o indicador da dívida bruta nos dá um patamar mais elevado. Nesse diagrama, nós temos a dívida pública líquida em vermelho e a dívida pública bruta em azul. Nós podemos ver que a linha em azul tem uma tendência de manter ao longo do tempo, tá certo? Poderíamos traçar praticamente uma reta paralela ao eixo horizontal nessa dívida bruta brasileira. No entanto, essa dívida pública depois do ano de 2014, ela começa a dar um salto para cima. Por que isso acontece? Nesse momento, é bom que nós notemos que a relação entre dívida pública bruta e relação dívida pública líquida, ela é marcada em relação ao PIB, ou seja, quanto vale o valor da dívida em relação ao PIB econômico. E, portanto, não significa dizer, quando nós vimos que num período final essa dívida se manteve constante, que ela não cresceu. Ela cresceu, no entanto, o PIB acompanhou seu crescimento, mantendo a distância entre ambos constante durante esse período. Esse fato é o mesmo que explica porque essa dívida pública bruta tem crescido enormemente recentemente, porque a dívida pública continua crescendo, porém o PIB começou a cair, aumentando a distância entre os dois. Na medida em que essa distância se amplia, o indicador de dívida pública bruta sobre PIB também se amplia. Por sua vez, o lado externo da economia acaba explicando por que a dívida pública líquida cresceu enormemente durante um período muito longo. A explicação para isso é que as exportações brasileiras atraíram dólar e o dólar também veio com os investidores externos, comprando ativos brasileiros e comprando carteira de investimento, em particular na Bolsa de Valores. Isso fez com que as reservas internacionais crescessem e a capacidade de pagar essa dívida se ampliasse enormemente. Daí a dívida pública líquida ter decrescido fortemente durante esse período. Isso também explica porque nos anos recentes, apesar de toda a crise, nós temos uma entrada de dólar. Porque uma vez que a economia desaqueceu, a propensão a importar, a compra de mercadorias produzidas no exterior por parte de brasileiros, tanto industriais quanto consumidores, diminuiu. Como as exportações não dependem da renda interna, a diferença entre exportações e importações foi se ampliando ao longo do tempo e isso fez com que as reservas internacionais também tivessem um resultado positivo durante esse período. Então, o lado externo é uma parte importante dessa história. Enquanto nossas reservas internacionais cresceram, fazendo cair a nossa dívida pública líquida em relação ao PIB, por outro lado, a nossa economia também passa a decrescer a partir do ano de 2015 de forma acentuada. Isso faz com que as receitas caiam enormemente. Esse quadro mostra como as nossas receitas internacionais, por meio das exportações do setor externo, marcado aqui com roxo, ele continua subindo no período posterior a março de 2015. No entanto, o investimento marcado em vermelho e o consumo das famílias marcado em laranja passam simultaneamente a caírem a partir de março de 2015. Portanto, nós temos, sim, uma recessão e uma recessão profunda nos anos 2015 que continuam durante o ano de 2016. E essa queda do crescimento econômico, que representa uma queda do PIB real, marcado na linha em azul, menos 2,1, menos 4,2, menos 5,8, depois uma média de 12 meses de menos 7,2, caracteriza um decrescimento histórico na sociedade brasileira e ele faz com que as receitas caiam. As receitas têm um comportamento bastante elástico em relação ao PIB, ou seja, quando o PIB sobe, ela cresce mais do que o PIB. Quando o PIB cai, ela cai mais do que o PIB. Bom, eu espero que os argumentos mostrados sejam suficientes para provar que a calibragem das despesas primárias do setor público não são suficientes nem para estabilizar a relação dívida pública ao longo dos 20 anos
e muito menos para resolver o problema da grave crise fiscal enfrentada pelo Brasil no curto prazo. Para enfrentar essa crise fiscal e a crise econômica em como um todo, é preciso de ações de políticas do setor público que também influenciem as receitas e o próprio crescimento econômico, embora ele não possa ser totalmente controlado. Caso tudo que eu tenha dito e mostrado ainda não seja suficiente, talvez você possa acreditar no próprio ministro da Fazenda, que, diferente dos seguidores apressados dentro e fora da academia, mostra saber que é necessária uma atuação de política econômica para resolver os problemas atuais e não só reformas como a Previdência e a desvinculação tributária ou a PEC 241, PEC 55. Veja nesse vídeo. Ele espera que o dinheiro venha principalmente do aumento da receita, com a perspectiva de maior crescimento da economia e de concessões. Quando o PIB cresce, a arrecadação cresce mais. Quando o PIB cai, cai mais. Portanto, como a previsão é dessa reversão e um crescimento do produto do ano que vem, nós temos, portanto, a previsão de que a arrecadação possa crescer mais do que o PIB. Então, como conclusão desse vídeo e da nossa conversa aqui, nós temos que dizer que é necessária uma atuação calibrada nas despesas, mas que ela não é suficiente. O argumento de que o governo não controla o crescimento econômico não é suficiente para se afirmar que ele não deva fazer nada referente ao crescimento econômico, inclusive uma política econômica voltada para isso. E que, inevitavelmente, uma ação que envolva uma política econômica de curto prazo e uma mobilização de ativos da economia brasileira é um caminho inescapável para lidar com a saída dessa grave crise fiscal e essa maior crise econômica dos últimos 120 anos. Apesar disso, uma série de questões ainda precisam ser tratadas, como a do conflito distributivo e outros temas ligados a como a influência da política econômica sobre a dívida, como a influência da financiarização sobre a dívida, mas isso é um tema para uma outra ocasião dessa série que nós estamos abordando. Convidamos vocês a poderem acompanhar esse desenvolvimento, mas agora, por aqui, paramos e damos aquele adeus. Até a próxima.